Olá, galera, boa noite, tudo bem com vocês? Está começando o primeiro episódio do Diverse Podcast. Um podcast que a gente vai falar de diversidades e tudo mais. Hoje nós vamos falar sobre a diversidade linguística. Mas antes, é claro, eu preciso me apresentar. Meu nome é Gabriel, eu sou biomédico formado pelo Centro Universitário do Sul de Minas, pós-graduando em metodologias, inovação e performance na aprendizagem ativa, e hoje estou aqui com esses dois mestres. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Jailda e eu sou formada em recursos humanos e atualmente também estou fazendo com eles aqui, né, o nosso podcast e com essa galera aqui nessa graduação, que tem sido de muito aprendizado para todos nós aqui. Eu sou o Wilson Garcia, sempre trabalhei na área corporativa, na área empresarial. Estou fazendo a segunda pós-graduação, compartilhando essa experiência fantástica. Estamos aqui para trocar essa ideia maravilhosa sobre a diversidade linguística. Então, mas enfim, gente, o que é uma diversidade linguística? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é mesmo, então eu vou ler um pouquinho do conceito que eu procurei aqui. Ótimo. Eu pesquisei para vocês e depois a gente debate um pouquinho sobre o assunto. Show. Então, a diversidade linguística, ela refere-se à variedade de línguas que existem no mundo. Cada língua é única e possui características e individualidades próprias. Dentro de um único país, podem existir várias línguas e idiomas, e dentro de um mesmo idioma, normalmente se identificam variações significativas na linguagem, ainda mais quando tratamos de nações geograficamente extensas. A diversidade linguística está relativamente ligada ao contexto profissional, bem como no convívio entre as gerações, entre os profissionais de áreas distintas e integrantes de grupos culturais diferentes. E ela também é limitada. Por que limitada? Porque cada dia aparece uma nova gíria, né? Coisas diferentes aí no nosso dia a dia que trazem essa diversidade toda linguística. Sim, estima-se que aqui no Brasil, só no Brasil, tem em torno de 250 línguas. Entre regionais, a gente tem a língua indígena, a gente tem Libra, né, que é a língua de sinais. Então, assim, tem também o pessoal da cultura afro-brasileira, que também tem uma linguagem que trouxe lá de fora. Então, assim, a diversidade linguística no Brasil é gigantesca. E isso traz para nós uma riqueza, né? Porque se várias pessoas vindo de fora, você vê que a gente tem gente, imigrantes da Itália, de outros países, por um lado é uma riqueza de uma linguagem diferenciada. Por outro lado, é aquela estimativa, né, que a língua de origem, falando de Brasil, a tendência dela é se apagar, porque nossos povos, quando chegaram aqui, os imigrantes portugueses, nós éramos todos indígenas, né? Então, e com isso predominou-se hoje o português, e com isso a gente aprende, tem os dois lados da história. O primeiro deles é que a gente aprende bastante nessa troca de ideias, de línguas. A segunda é que a gente não pode deixar de perder a nossa origem, de perder nossas raízes, né? Então, dentro disso daí, a gente vive um bom desafio, um boom que se fala hoje, e a gente não pode perder. Foi criado até instituto para não deixar perder isso, porque estima-se que no mundo tem 6.000 tipos de língua, e nesse caso aí 2/3 vai se perder. No Brasil 250, você pega em torno mais ou menos aí de 45%. Então, com isso, falando de Brasil, nossos antepassados, eu vim de família também que tem, né, família índia, precisa ter uma base. Nós podemos deixar lá os costumes, por exemplo, a arruda, né, que além da arruda do banho de arruda para tirar inveja, cura ferida, né? Depois você tem aí o Guaraná em pó, que dá energia na balada. Quem nunca tomou um Guaraná em pó na balada, né? Então, por isso que a gente tem que valorizar a troca de idiomas, sim, de línguas, mas não pode deixar perder a nossa raiz. Sim, e além dessa diversidade cultural que a gente tem no Brasil, o Wilson ele é gestor e a Jailda trabalha no RH. Então, assim,
tem a língua corporativa também. E dentro da educação corporativa, a gente tem o pessoal mais novo que tem algumas gírias, o pessoal mais velho que tem um tipo de linguagem. Então, até mesmo dentro de uma empresa, a gente tem várias diversidades linguísticas, né? Profissionalmente falando ali, né? Então, por exemplo, áreas de TI, por exemplo, o pessoal fala termos mais técnicos, né? Como que o cara de TI vai chegar falando da mesma forma que ele fala com o colega de trabalho? Se for num setor diferente, provavelmente a gente não vai entender todos os termos ali que ele fala. Ou então, um advogado falar termos jurídicos, então a gente precisa se adequar à pessoa, ao profissional que a gente está conversando, né? A criar um equilíbrio ali. Sim, e dentro desse equilíbrio, qual que é a ideia? A ideia é essa mesmo, os jovens que estão chegando, né? Eles chegam, os mais velhos que estão na empresa, a ideia é os mais velhos orientar os mais jovens, e aí criar sim esse equilíbrio, criar em prol do objetivo, do resultado da empresa. E do aprendizado, né? Porque uma pessoa com mais idade, ela tem muito para ensinar. E quem está chegando, né, os mais jovens, com esse conhecimento de tecnologia, ele ensina muito também. Então, esse aprendizado vai dos dois lados, né? Wilson, você como gestor, você encontrou alguma dificuldade nessa questão de diversidade linguística? Até mesmo a Jailda no RH, que trabalha muito com pessoas, né? Tem os dois lados da moeda. Tem o jovem que ele, né, se acha inteligente de tudo, não, eu posso, eu faço, que isso é o lado que a gente aproveita bem dele. E tem aquele, às vezes, antigo da empresa que não tem paciência. Então, cabe a nós chegar aquele que é antigo e ao jovem, colocar os dois num ponto, pensando na empresa, e falar, olha, você tem sim o seu jeito de ser, mas aqui para a empresa, eu costumo dizer muito uma coisa que eu aprendi na vida: existe a sua verdade, a minha verdade e o fato. O fato é que uma empresa, ela precisa das duas partes, sim, do jovem com aquela coisa, com aquela, né, aquela volúpia, e do experiente para poder orientá-lo e a empresa andar aí no mercado, né, atingir seus objetivos. E você, Jailda, no RH? Então, acho que o nosso grande desafio hoje é se comunicar, né? Então, tipo assim, uma pessoa, por exemplo, que é surda e muda, né? A gente precisa aprender a se comunicar com ela e a gente precisa ter essas ferramentas dentro da empresa, aprender mesmo sinais para que tudo flua, ou então trazer um tradutor para dentro da empresa, fazer com que ela nos entenda e nos fazer entender também, né? Os dois cada um tem que entender o outro. Então é um desafio, né? É o que eu havia falado anteriormente, procurar esse equilíbrio. Então, assim, gente, a diversidade linguística ela está presente em todos os momentos da nossa vida. Até mesmo questão familiar. A gente tem um pai que veio de uma linhagem, de uma família diferente do que a da mãe. Então, assim, são duas culturas diferentes. Então, assim, a diversidade linguística ela está presente em todos os nossos momentos, né? Eu acho que o exemplo maior, para finalizar, é realmente a família. Porque você cria o filho a vida inteira, põe no colo para ficar aquela coisinha que o nosso bebê vai ser sempre o bebê, né? Falando de filhos, para o pai e a mãe, o filho vai ser 50 anos, vai ser sempre o bebê de papai e mamãe. Aí o filho sai para o mundo, conhece novas amizades, conhece novas coisas, aí traz para dentro de casa. Aí o que acontece? O pai, às vezes, ele tem que aceitar, porque é filho, e querendo ou não, ele vai aceitar. A mãe já aceita mais. E aí é onde já começa a melhorar o entrosamento da parte linguística, porque o filho vem com uma coisa nova e o pai entende o filho, e aí a coisa vai fluindo. Que é uma questão de tempo, porque o novo às vezes assusta, sim, mas nada melhor do que o tempo. Tem que se falar muito, a Jair falou uma coisa interessante, é comunicação a palavra. Nós já andamos muito, o Brasil já evoluiu muito. O IFAM é um instituto que foi criado, né, há uns anos atrás, exatamente para não perder a raiz da diversidade linguística, para não perder aquela base, e a gente não pode esquecer, né? A gente tem que manter. É muito cultural, exatamente. Né? A gente perde cultura, perde referência. Exatamente. Quem um dia vai deixar, não pode
perder, por exemplo, a Mônica, o Cebolinha, Cascão, isso faz parte. Por exemplo, o Zé Carioca, né? Isso faz parte. Quem vai parar de falar do Pelé? Quem vai parar de falar? Então, tudo isso está dentro da nossa. Exatamente. Então é isso, gente. Nós agradecemos vocês por terem assistido esse vídeo. Vocês querem dar algum recado? Não, eu espero que tudo que a gente tenha falado tenha agregado um pouquinho aí no conhecimento de vocês, né? E a gente está pronto aqui para novos encontros. E da minha parte, por mais que você seja mais velho, experiente, olhe para o lado, para os novos, olhe para o lado do seu colega, você sempre tem alguma coisa a aprender com seu colega. Ensinar também. Abraço a todos. Tchau, gente. Muito obrigado e até a próxima. Até. Valeu, galera.